Desde os primeiros passos da humanidade, uma pergunta silenciosa ecoa: por que a religião existe? Será que nasceu do medo da morte, da ansiedade diante do desconhecido ou da pura fé em algo maior? Essa dúvida, que parece simples, já moldou impérios, inspirou guerras e também deu sentido à vida de bilhões. Este vídeo não pretende atacar crenças, mas investigar suas raízes, unindo história, filosofia e ciência. O que descobriremos pode surpreender você, porque a religião talvez não tenha uma única origem, mas um conjunto de forças profundas que ainda influenciam nossa vida hoje. Então, se prepare, porque a resposta para essa pergunta pode ser muito mais complexa e reveladora do que você imagina. E para começar, precisamos voltar no tempo e observar as primeiras evidências da religiosidade humana. As pistas mais antigas da religiosidade não estão em livros, mas na terra. Arqueólogos descobriram sepultamentos com objetos pessoais e oferendas de mais de 100 mil anos atrás. Esses rituais sugerem que nossos ancestrais acreditavam que algo continuava após a morte. Cada amuleto enterrado, cada gesto cuidadoso, carregava a esperança de que a vida não terminava ali. Nas cavernas, símbolos e figuras revelam outra face, a tentativa de compreender o mundo ao redor. Animais representados em caçadas, desenhos abstratos e marcas repetidas indicam rituais que buscavam proteção e sucesso. A natureza, com suas tempestades, eclipses e mudanças bruscas, era vista como a manifestação de forças invisíveis. Civilizações antigas, da Mesopotâmia ao Egito, também reforçam essa ideia. Religião nasceu como um esforço para explicar o inexplicável. Era a forma humana de dar sentido ao caos e de manter a esperança viva diante da incerteza. Mas se esses primeiros sinais revelam crença, eles também expõem outra verdade. A religião sempre caminhou lado a lado com o medo e a ansiedade. E é justamente esse ponto que vamos explorar agora. Imagine-se vivendo milhares de anos atrás, sem ciência, sem tecnologia, apenas com o céu estrelado como guia. Uma tempestade devastadora surge, rios transbordam, o sol desaparece em um eclipse total, o medo era inevitável. Foi nesse cenário que a religião ganhou força. O medo da morte e a ansiedade diante do desconhecido levaram os humanos a imaginar forças superiores capazes de controlar aquilo que eles não entendiam. Deuses, espíritos e ancestrais foram invocados como guardiões invisíveis, e rituais surgiram para aplacar esse medo coletivo. Psicólogos evolutivos explicam: a religião funcionava como um mecanismo de sobrevivência, reduzindo a ansiedade e fortalecendo o grupo. Ao acreditar que um sacrifício podia evitar a fúria dos céus, o ser humano encontrava alívio. Essa necessidade de proteção deu origem a mitos que atravessaram gerações. Mas, com o tempo, a religião passou a cumprir um papel ainda maior, não apenas acalmar medos individuais, mas também organizar sociedades inteiras. E é justamente esse poder de união que veremos a seguir. Quando os grupos humanos cresceram, algo ficou claro: sem regras, não havia ordem. Foi nesse momento que a religião passou a ser a cola social que mantinha comunidades unidas. Códigos religiosos, como as leis de Hammurabi ou os 10 Mandamentos, não eram apenas dogmas espirituais, mas sistemas de justiça. Eles definiam o que era certo ou errado, protegiam a convivência e fortaleciam a cooperação. Rituais coletivos também desempenhavam um papel essencial. Ao se reunir em cerimônias, caçadas ou festas religiosas, os indivíduos reforçavam laços de confiança e pertencimento. A fé, nesse contexto, não era apenas pessoal, mas um contrato social que garantia a estabilidade. E havia ainda um aspecto político. Reis e governantes usavam símbolos sagrados para legitimar seu poder. Ser escolhido dos deuses era mais do que título, era uma arma de autoridade. A religião, então, mostrou-se indispensável para estruturar sociedades. Mas seu impacto não parou aí. Mais do que impor regras, a fé ofereceu algo ainda mais poderoso: esperança. E é nesse lado luminoso da religião que mergulharemos agora. Se o medo deu origem a muitos rituais, foi a fé que manteve a chama acesa. Em meio a perseguições, guerras e escravidão, a religião se transformou em fonte de consolo e resistência. No Império Romano, o cristianismo se espalhou não pela espada, mas pela promessa de vida eterna e justiça divina para os oprimidos. Nas Américas, durante a escravidão, religiões afrodescendentes não só preservaram tradições, mas também deram força espiritual para resistir. A fé também alimentou a arte e a cultura. Catedrais góticas, templos budistas,
Músicas sacras e esculturas religiosas são testemunhos de como a esperança pode se transformar em beleza. Religião, nesse sentido, não é apenas medo, é também combustível para a alma. Ela inspira solidariedade, coragem e propósito, oferecendo um horizonte além do sofrimento imediato. Mas se há tanto poder em acreditar, surge uma questão inevitável: a religião é invenção humana ou revelação divina? Esse é o debate filosófico que atravessa os séculos e que vamos explorar agora. Desde a Grécia Antiga, pensadores tentam decifrar a origem da religião. Para Epicuro, os deuses existiam, mas eram indiferentes aos humanos. Já Platão via o divino como fonte da moralidade. Com o Iluminismo, a crítica se intensificou. Feuerbach argumentou que os deuses eram projeções das necessidades humanas. Nietzsche foi ainda mais radical. Chamou a religião de moral de escravos, uma invenção para controlar as massas. Mas nem todos viam a fé como ilusão. Para muitos filósofos e teólogos, a religião é prova de que o ser humano busca algo além da própria existência, uma conexão com o transcendente. Esse debate nunca terminou. Até hoje, estudiosos discutem: a religião é fruto do medo e da ansiedade ou é evidência de uma experiência espiritual real? E enquanto a filosofia busca respostas, a ciência entrou em cena trazendo novas descobertas sobre como a religião funciona na mente e na sociedade. A ciência contemporânea oferece ferramentas para compreender a religião sem julgamentos morais. Estudos de neurociência mostram que experiências religiosas ativam regiões cerebrais associadas à recompensa, empatia e tomada de decisão, explicando por que rituais e orações podem gerar sensação de paz e propósito. Na antropologia, a religião é vista como produto da evolução cultural, uma resposta adaptativa para promover coesão social, reduzir conflitos internos e aumentar chances de sobrevivência do grupo. Pesquisas recentes, como as conduzidas pelo Pew Research Center, revelam que crises políticas, guerras e pandemias aumentam temporariamente a religiosidade, confirmando sua função como mecanismo de enfrentamento emocional. Além disso, a ciência reconhece que a espiritualidade vai além da religiosidade institucional. Meditação, práticas de mindfulness e rituais culturais desempenham papéis semelhantes na regulação emocional e na construção de sentido. Esses achados indicam que a fé, mesmo quando interpretada como superstição, cumpre funções psicológicas e sociais reais, moldando comportamentos e sociedades. A compreensão científica nos permite questionar o presente e refletir sobre o futuro da religião no mundo contemporâneo, tema do próximo capítulo. No século XXI, observamos uma dualidade fascinante. Enquanto a religiosidade declina em países ocidentais, cresce em regiões afetadas por crises sociais, políticas ou econômicas. Jovens se afastam das religiões tradicionais, mas buscam espiritualidade alternativa, como meditação, práticas de autoconhecimento ou crenças sincréticas. As religiões tradicionais se adaptam. Novas formas de culto online, integração com tecnologia e movimentos interreligiosos mostram que a fé não desaparece, mas se transforma. O que muda é a forma como os indivíduos se conectam com o sagrado, mantendo a função de consolo, esperança e coesão social, mesmo em contextos modernos. Essa transição nos leva a refletir sobre o valor essencial da religião e sua origem. Ela nasceu do medo, da ansiedade ou da fé? A resposta talvez não seja a única. A religião surgiu do medo, da ansiedade e da necessidade de explicar o inexplicável, mas também da esperança e da fé em algo maior. Independentemente de sua origem, moldou sociedades, influenciou culturas e ainda nos desafia a refletir sobre moralidade, propósito e transcendência. No fim, a pergunta permanece: a religião nos controla ou nós a criamos para nos salvar? Cada indivíduo, a cada crença ou ritual, participa dessa história milenar, conectando passado e presente, medo e esperança, razão e fé. Encerramos aqui mais um capítulo desta história. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. O Diário de Notícias continua trazendo informação e conteúdo exclusivo para você. Até a próxima!